Ako caiu do espelho como um fantasma, pousando sem fazer barulho, como um shinobi deveria fazer. Ele lentamente retirou um senbon de uma de suas bolsas e se aproximou de Gohan, que ainda estava inconsciente devido à estranha reação durante sua tentativa de se transformar em um Super Saiyajin. Esse garoto, Ako pensou enquanto se aproximava do guerreiro incapacitado, esse garoto é uma ameaça aos planos de Zabuza-san. Portanto, ele deve ser eliminado. Sinto muito, disse o quieto ninja caçador em voz alta, embora tivesse certeza de que o outro guerreiro não poderia ouvi-lo. Você lutou bem e com coragem, mas devo eliminá-lo. A arma fina em sua mão levantada para o céu, o sol, exposto mais uma vez, devido à névoa sendo dissipada, brilhava na agulha. Sua mão caiu. O som da shuriken girando interrompeu o golpe final e o caçador foi forçado a pular para trás ou morrer. Dois borrões entraram em sua visão, um apontando para Gohan, o outro parando bem na frente dele, o borrão se materializando em Uchiha Sasuke. O Uchiha de cabelos negros sorriu e soltou um ataque violento que foi muito mais rápido do que Ako poderia esperar. O golpe acertou em cheio no rosto de Ako e o garoto sentiu a concussão rasgar a máscara e atingir seu crânio. Ele voou de volta, mas conseguiu ficar de pé e parar. Sasuke puxou uma kunai, girando-a em seu dedo enquanto a levantava e a agarrava ao contrário. Tire ele daqui, idiota! Sasuke gritou por cima do ombro. Não posso segurar esse cara para sempre. Naruto olhou para o outro genin enquanto colocava um dos braços de Gohan sobre o ombro e levantava o menino. Cala a boca, Sasuke. Já estou indo. Segurando firmemente o adolescente inconsciente, o loiro saltou para o espaço entre o espelho que havia sido fraturado pelo impacto do corpo de Gohan e o próximo a ele. Não. Ako gritou interiormente. Ele não deve poder escapar. O caçador se preparou para se mover e Sasuke, captando o movimento com o canto do olho, voltou toda a sua atenção para Ako, ficando tenso em preparação para um possível ataque. Em vez do ataque total previsto, o shinobi mascarado pulou e foi embora. Sasuke achou que era uma coisa estúpida de se fazer. Isso foi, até que um ninja caçador atingiu um daqueles espelhos estranhos e se fundiu nele. Uma fração de segundo depois e Uchiha foi cercado por todos os lados pelos reflexos do outro shinobi. Um grito de dor soou atrás dele. Ele olhou e viu Naruto voando de volta para a cúpula de espelhos, batendo no chão cheio de senbons com um forte baque. Gohan, desvencilhado do alcance do loiro pelo que quer que tenha sido que empurrou Naruto de volta, caiu a uma curta distância. O que? A maldição de Sasuke foi interrompida e o último Uchiha sentiu algo bater nele por trás, tão forte quanto um rinoceronte atacando, e o genin voou para frente, caindo de bruços e derrapando. Ele conseguiu se conter e se levantou, estremecendo ao sangrar por alguns ferimentos superficiais, causados por um senbon no chão que o apunhalou quando ele passou. Ele ergueu a kunai que de alguma forma conseguiu controlar e esperou, na esperança de descobrir o que o atingiu e pagar de volta. Algo lhe dizia que era aquele lindo garoto nos espelhos. Ai! O que diabos foi isso? Naruto perguntou enquanto se levantava, esfregando a cabeça onde ela havia rachado contra o concreto da ponte ao pousar. Sasuke bastardo, o que me atingiu? Pela primeira vez, Uchiha deu-lhe uma resposta direta, sem nenhum comentário sobre sua estupidez. Esse cara nos espelhos. De alguma forma, ele nos atingiu em poucos segundos. Ako ficou surpreso com o comentário do garoto de cabelo preto, Sasuke. Poucas pessoas conseguiam descobrir que era ele nos espelhos. Até mesmo alguns dos jounins que ele matou com essa técnica demoraram um pouco para entender e eles tiveram muitas vezes a experiência desse garoto. Ele é um shinobi talentoso, observou Ako. Parece que terei que me cuidar perto dele ou isso pode ser difícil. Naruto se aproximou de seu companheiro de equipe, sacando uma kunai enquanto o fazia. Então, Sasuke bastardo, como vamos sair daqui? O outro genin enfiou a mão em sua bolsa kunai, tirando um fio. Ele amarrou um pedaço ao redor do anel da kunai e puxou tanta folga quanto achou que seria necessário. O Uchiha tinha uma ideia de como sair dessa bagunça, e para isso ele precisaria da resistência incomumente alta de Naruto. Naruto, ele murmurou, tentando manter a voz baixa e não mover os lábios para que esse cara não pudesse lê-los. Vou tentar derreter o espelho que Gohan atingiu.
Mantenha esse cara distraído o máximo que puder. Naruto assentiu, sorrindo em determinação. Tudo bem. Você pode contar comigo. Em 3. Pronto. Naruto assentiu. Tudo bem. 1, 2, 3. Ako foi pego semi-desprevenido quando o garoto de cabelos negros se virou e atirou uma kunai no espelho quebrado. Ele foi forçado a se concentrar no outro genin, porque estava tentando fugir. Kage Bunshin no Jutsu. As cópias de Naruto partiram em todas as direções, abrindo caminho para os espaços entre os espelhos. Ako saiu de seu esconderijo e contornou a cúpula mais rápido do que qualquer olho poderia esperar rastrear. Para o ninja caçador, parecia que os clones estavam se movendo em câmera lenta e ele poderia atingir um ponto vital em cada um deles antes que eles tivessem tempo de reagir, ou mesmo sentir que ele estava lá. Sasuke ignorou os barulhos de explosão dos Kage Bunshins atrás dele, jogando sua kunai no espelho fraturado, a arma deixando um rastro de fio quase invisível enquanto se alojava em uma das rachaduras no gelo. O Vingador levou a ponta do fio aos lábios e fez uma sequência de selos manuais, inspirando profundamente. Katon. Ryuka no Jutsu. Ele soltou a respiração rapidamente e um rio de fogo desceu pelo arame e bateu com força no espelho enfraquecido. O fogo da técnica atingiu cada fenda do gelo e por um segundo, houve uma teia de aranha de fogo na superfície. Então houve um som semelhante ao de um tiro e o espelho se espatifou. Vamos, Naruto! Sasuke gritou, esperando que seu companheiro conseguisse agarrar Gohan porque o Uchiha estava muito longe. Naruto correu até o Saiyan desmaiado e o pegou como bombeiro, correndo para o buraco que Sasuke havia feito, usando chakra para reduzir o atrito entre seus pés e o chão, permitindo-lhe ir mais rápido. Os dois garotos conseguiram chegar à saída, e Sasuke até colocou um pé do lado de fora, então ambos foram agarrados com força pelo colarinho da camisa e jogados de volta para dentro. Mais uma vez, os dois genin caíram no chão. Sasuke lutou para se levantar e avistou seu inimigo, real em carne e osso, não um reflexo, parado na frente deles. Ambos os genin assistiram, horrorizados, enquanto a lacuna que eles haviam feito na cúpula se fechava novamente. Droga! Sasuke pensou com raiva. Nunca vamos sair daqui nesse ritmo. Maldito! Naruto gritou, mostrando sua incrível resistência ao se levantar. Ele apontou um dedo desafiador para o caçador mascarado. Eu vou matar você. Ele correu direto para Ako, recuando para pegar um feno, ignorando os gritos de Sasuke para parar. Ako observou com leve diversão enquanto o loiro se aproximava. Quando Naruto saltou no ar para adicionar impulso ao seu ataque, o ninja caçador fez seu movimento. Seu braço brilhou mais rápido do que os olhos podiam ver e Naruto gritou quando uma agulha sem bom se cravou em seu ombro, fazendo o loiro perder o foco. Ako pegou-o quando ele desceu e girou, usando o próprio impulso de Naruto contra ele. Ele soltou o genin e o fez colidir com Sasuke, que tinha acabado de conseguir se levantar. Ambos gritaram ao colidir. Antes que a dupla caísse no chão, Ako voltou para seus espelhos. Essa foi uma ideia inteligente, disse o garoto mascarado enquanto seu reflexo aparecia em todos os espelhos. Usar o fogo para causar um choque em um espelho enfraquecido foi realmente um plano brilhante. No entanto, direi a mesma coisa que disse ao seu amigo. Você não pode escapar. Não desejo matá-lo, mas se você não desistir, você vai morrer. Sasuke olhou para o garoto mascarado antes de atacá-lo com um grito selvagem. Ako apenas se esquivou e disparou uma perna, fazendo Sasuke tropeçar e fazendo com que o Uchiha caísse no chão. Eu lhe disse que é inútil, afirmou ele friamente enquanto se fundia novamente em um de seus espelhos. O genin de cabelos negros reprimiu uma maldição ao se ver cercado por reflexos mais uma vez. Cada Ako segurava agulhas. Os braços brilharam e Sasuke começou a se esquivar mais uma vez, tentando não ser atingido por raios de luz. Kakashi grunhiu enquanto recuava. O enorme cutelo de Zabuza bateu no chão e levantou escombros. Quando o Jounin enfaixado puxou sua arma do chão, houve um corte violento no pavimento duro do convés da ponte. Isso é ruim, Kakashi pensou consigo mesmo severamente. Estou começando a ficar cansado. Posso durar talvez mais uma hora e pronto.
Era verdade. O Jounin de Konoha podia sentir a fadiga penetrando nos limites de sua consciência enquanto pensava isso. Se ele não conseguisse terminar esta batalha logo, ataque todos que ele lutava para proteger seriam mortos. Um grito de dor o fez desviar o olhar em direção à cúpula de gelo que continha Naruto, Sasuke e Gohan. O que ele viu fez seu sangue virar água gelada. Sasuke estava caído no meio do jutsu, seus ombros e costas crivados de agulhas de senbon. Zabuza notou o olhar do outro shinobi. Ele riu sombriamente quando viu os resultados do trabalho manual de sua ferramenta. Lindo, não é? Ele perguntou. Ako é um verdadeiro shinobi. Ele matará qualquer um sem hesitação. Ele olhou para o Koupinen com olhos divertidos. Que pena para você, Kakashi. Todos os seus pirralhos vão morrer e não há nada que você possa fazer a respeito. Sim? Kakashi respondeu com uma confiança que não sentia. Esta batalha não estava acontecendo do jeito que ele queria e ambos os Jounins sabiam disso. Ataque precisaria fazer algo drástico se quisesse vencer essa luta. Então você não conhece meu time. Ele olhou para o demônio da névoa com um sorriso malicioso. Primeiro a Sasuke. Diga-me, você sabe o sobrenome dele? Por que diabos eu me importaria com o sobrenome de um pirralho com nariz melecado? Eu vou te dizer por quê. O nome dele é Uchiha Sasuke. Os olhos de Zabuza se arregalaram. Então, afinal, os rumores sobre um garoto sobrevivendo a um massacre de seu clã eram verdadeiros. Konohagakure fez muito para esconder o fato de que um de seus clãs mais prestigiosos foi eliminado da existência por um dos membros do próprio clã. Então você está me dizendo que aquele garoto poderia despertar o Sharingan? O shinobi de cabelos prateados assentiu. Sim. E já que seu pequeno ninja caçador o está empurrando para um canto, está ficando cada vez mais provável que sua Kekkei Genkai se mostre. Você está mentindo, Kakashi. O outro shinobi encolheu os ombros. Talvez. Mas mesmo que isso não aconteça, e Sasuke seja morto de alguma forma, ainda há Naruto para lidar. O bufo irônico de Zabuza interrompeu o espantalho. Sério. Esse garoto não passa de um homem morto. Não. Você está errado. Ele pode não ser o shinobi mais inteligente. Essa honra vai para Sakura, mas Naruto nunca desistirá. E Sakura, bem, ela pode não ser o membro mais forte do time, mas ela pode criar estratégia para acabar com você. Agora Zabuza começou a rir. Pare com isso, Kakashi. Você está me dizendo que qualquer um desses genins poderia me matar? Sim. É exatamente isso que estou dizendo. Você está blefando. Kakashi encolheu os ombros novamente. Talvez, mas ainda existe Gohan. Se algum de nós falhar, aquele garoto não falhará. Não sei o quão forte ele é, mas você sabe melhor do que eu que ele pode lutar. Os olhos de Zabuza se arregalaram ao se lembrar da surra violenta que recebeu nas mãos do jovem Super Saiyan. Uma mão foi para o lado esquerdo, onde as costelas quebradas ainda não haviam cicatrizado adequadamente e ainda estavam sensíveis. Ataque sorriu. O único sinal externo disso era a deformação da máscara. Viu? Mas você não precisa se preocupar com eles. Por quê? O sorriso de Kakashi se transformou em um olhar sombrio. Porque estou prestes a matar você. Com isso, os dois Jounin pegaram suas armas e avançaram de cabeça para a batalha, tornando-se nada além de borrões ricocheteando um no outro com uma chuva de faíscas e os clanks nítidos de aço encontrando aço. Naruto lutou para se levantar. Droga! Não pode acabar assim. O loiro pensou desesperado enquanto finalmente conseguia se levantar. Sasuke. O Uchiha se virou ao ouvir o chamado do loiro. Naruto. Temos que sair daqui. Me deu uma mão, sim? O outro genin assentiu, determinação brilhando em seus olhos. Os dois rivais se entreolharam e então, a algum sinal tácito, correram para as bordas da cúpula. Eles esperavam que Ako não fosse capaz de enfrentar os dois. Infelizmente para eles, o ninja caçador era mais do que capaz de acompanhá-los. Naruto gritou quando algo atingiu no tendão de Aquiles, deixando seu tornozelo dormente. Sasuke hesitou por uma fração de segundo, mas se recuperou e continuou atacando o anel de espelhos. Infelizmente,
O momento de hesitação foi mais que suficiente e o pé de Ako, invisível a olho nu, atingiu seu estômago, fazendo tossir sangue e cair de costas. Naruto grunhiu enquanto puxava a agulha do calcanhar. Filho da puta! Ele gritou, sua frustração finalmente subindo a sua cabeça. Ele apontou desafiadoramente para um dos reflexos. Você não vai me manter aqui, seu bastardo. Ele fez um selo de mão. Kage Bunshin no Jutsu. Houve uma explosão de fumaça e um grupo de cópias loiras correu em todas as direções imagináveis. Um deles pisou em uma poça, provavelmente remanescente de um dos clones de Zabuza do início da batalha. Ako explodiu de seus espelhos, derrubando clone após clone. Os olhos de Sasuke se arregalaram quando ele viu as gotas de água levantadas pelos passos do clone serem rasgadas em várias direções diferentes. Sem chance. O arrogante Uchiha sorriu. Ele tinha isso agora. A base por trás dos ataques desse cara. Ele saltava de espelho em espelho e atacava mais rápido do que os olhos podiam ver, mas era apenas um passe de um tiro. Ele teve que entrar novamente em um espelho se quisesse fazer isso de novo. Eu entendi agora, e ele está desacelerando. Eu posso sentir isso. Eu tenho que reconhecer o Naruto, ele me deu um jeito de sair daqui. Sasuke olhou para a forma inerte de Gohan com olhos relutantes. E acho que não estaríamos neste ponto se ele não tivesse dado uma surra nesse idiota. Naruto gritou quando o caçador mascarado o rejeitou novamente. Ele rosnou enquanto seus níveis de frustração continuavam a aumentar. Ele estava começando a ficar sem chakra. Em pouco tempo, ele desmaiaria e então o bastardo do Sasuke ficaria sozinho. Naruto. O loiro olhou por cima do ombro para Sasuke, que estava agachado no chão. Havia uma luz em seus olhos escuros que dizia ao genin barulhento que ele tinha um plano. Você pode fazer isso de novo. O genin vestido de laranja sorriu. Que? Por quem você me toma? Claro que posso fazer isso. Ele fez o selo. Kage Bunshin no Jutsu. Pela segunda vez, o ar se encheu de clones das sombras saltitantes enquanto tentavam encontrar uma saída. Sasuke correu e caiu em um escorregador, passando por uma poça e jogando gotas de água em todas as direções. Ele começou a fazer selos manuais antes mesmo de parar de deslizar, procurando um movimento que sabia que estava por vir. Uma gota estourou. Depois outro e outro. Pronto. Katon. Goukakyu no Jutsu. Sasuke exalou, atirando uma bola de fogo nas gotas estouradas. Foi mais um movimento desesperado da parte dele, mas de alguma forma ele conseguiu chamuscar a bainha da calça de Ako. Ako se fundiu com o espelho e olhou para suas roupas queimadas. Ele me acertou, foi apenas uma observação, mas havia surpresa e perplexidade na voz mental do caçador. Apesar de todos os ensinamentos de Zabuza-san de que emoções eram algo a ser suprimido e ignorado, Ako não foi capaz de evitar que a surpresa irradiasse através dele. Ninguém jamais conseguiu me acertar enquanto estava preso em minha Kekkei Genkai. Ele continuou observando Uchiha enquanto olhava ao redor, tentando encontrar o verdadeiro Ako. Este é perigoso. Devo eliminá-lo o mais rápido possível. Sasuke olhou para Naruto enquanto o garoto cansado tentava se levantar novamente. Vamos, perdedor. O genin de cabelos escuros latiu duramente. Ele sabia que a melhor maneira de trazer Naruto de volta ao jogo seria irritá-lo. Fique de pé. Temos que nos unir. A resposta do falastrão foi interrompida por sua respiração pesada. Cale a boca, Sasuke. Eu sei. Essa simples observação minou o que restava de suas forças e Naruto tombou para trás, cedendo à exaustão que se infiltrou em sua medula óssea. Naruto. Naruto. Droga, de todas as vezes, o discurso de Sasuke foi interrompido por uma saraivada de Senbon dos espelhos. Ele fez um ótimo trabalho evitando o ataque, mas quando alguém conseguiu acertá-lo, isso arruinou sua concentração e ele foi atingido novamente, o Senbon se alojando em suas pernas, braços e costas. Kakashi não estava se saindo melhor do que Sasuke. Claro, ele não estava sendo transformado em uma almofada de alfinetes viva, mas um golpe daquela maldita espada de Zabuza e ele seria cortado ao meio.
Um plano sobre como derrotar o Nukenin estava totalmente formado em sua cabeça, mas o Shinobi mascarado simplesmente não conseguia descobrir como ele iria conseguir. Zabuza pousou, derrapando no último confronto de Kunai contra Zanbatou. O ninja da névoa realmente teve que dar alguns pontos a Kakashi. O cara era bom. Poucas pessoas conseguiriam lutar contra uma espada tão grande quanto a dele com apenas algumas kunai. Mas ainda assim, esta batalha estava se arrastando por muito tempo. O cansaço já começava a desgastar Zabuza e seus ataques não eram tão rápidos ou precisos como eram antes. Kakashi não é meu verdadeiro alvo de qualquer maneira, ele pensou. Seus duros olhos cinzentos pousaram sobre o velho construtor de pontes, que assistia ao duelo dentro dos espelhos de gelo de Aku com um olhar tenso. Isto é perfeito. Ele não está prestando atenção e nem sua guarda. A Kunoichi Rosa, que havia sido tão elogiada por seu mentor, não o estava observando como deveria. Foi um erro que estava prestes a custar-lhes caro. Os olhos incompatíveis de Kakashi se estreitaram quando Zabuza desapareceu. Agora, para onde aquele filho da puta fugiu? Ele se perguntou. Então ele percebeu. Tazuna. Sakura gritou quando Zabuza apareceu bem na sua frente, preparando-se para cortar ela e Tazuna ao meio com um único golpe. Kakashi Sensei apareceu e recebeu o golpe, sangue espirrando por toda parte e a Kunoichi gritou novamente, seu grito ecoando pela ponte. Sasuke parou ao ouvir os gritos de seu outro companheiro de equipe. O que está acontecendo lá? Ele se perguntou. Onde está Kakashi? Aku notou o olhar do outro garoto. Acabou, disse ele claramente. Uchiha lançou-lhe um olhar tão frio quanto o ar dentro desta casa gelada de espelhos. Zabuza-san teve sucesso em sua missão. Seus companheiros estão mortos e você também estará em breve. Como o inferno. Sasuke cuspiu, veneno permeando sua voz. Ele ainda tinha coisas para fazer neste mundo. Ele não estava prestes a morrer ainda. Eu vou te derrubar primeiro. Como? Aku perguntou, levantando um ponto válido. Você não pode rastrear meus movimentos, mesmo que tenha tido sorte com uma bola de fogo. Ele ergueu outro punhado de senbon. O shinobi mascarado foi refletido abruptamente em todos os espelhos. Agora é hora de você morrer. Lamento que tenha que acabar assim. O braço do menino levantou-se para atacar. Aku soltou seu senbon e o ar se encheu de agulhas finas. Um deles certamente atingiria um ponto de pressão e mataria o genin desafiador em um piscar de olhos. Depois de cuidar disso, Aku demoraria para acabar com o estranho guerreiro e Naruto, o loiro que continuava surpreendendo a todos. Eu não vou deixar isso acabar aqui. Para grande surpresa e desgosto de Aku, Sasuke se abaixou e agarrou um dos senbons enterrados em seu braço e arrancou-o. Um tilintar encheu o ar enquanto o braço do Uchiha se movia mais rápido do que Aku jamais imaginaria ser possível, desviando cada senbon, não importando de que direção ele viesse. O ninja caçador observou sua presa em suspense enquanto Sasuke conseguia controlar sua respiração irregular, seus olhos sombreados pela franja. Até mesmo Aku, normalmente sem emoção, engasgou quando Sasuke olhou para ele com olhos vermelhos e raivosos. Olhos de Sharingan. Uchiha soube imediatamente que ele tinha feito isso. Ele desbloqueou a Kekkei Genkai do seu clã. Seus olhos estavam quentes, e todas as ilusões de Aku desapareceram, deixando com o verdadeiro caçador e também com a capacidade de rastrear cada agulha senbon voando em sua direção. Era fraco, mas cada uma das agulhas tinha uma leve duplicação de si mesma, logo à frente do caminho atual da arma. Sasuke fez uma aposta e bloqueou a primeira agulha com base em onde estava a projeção. Quando o primeiro bloqueio foi bem sucedido, o Vingador de Cabelos Negros não perdeu tempo em fazer o mesmo com as outras agulhas. Ele sorriu, mais uma vez o gênio arrogante. Agora. Onde estávamos? Então, ele também tem uma Kekkei Genkai. Desbloqueá-lo durante a batalha é realmente uma coisa muito rara. Aku teve que admitir que ficou impressionado com esse genin de Konoha. Terei que acabar com isso agora antes que meu chakra diminua. Mas o garoto ergueu mais senbon, indo de espelho em espelho, o imaturo Sharingan de Sasuke o rastreando o tempo todo. Ele virou a mesa.
Não posso mais matá-lo do jeito que as coisas estão agora. O olhar de Aku mudou para as formas inertes de Gohan e Naruto. Então vou atacar os amigos dele. Os olhos vermelhos de Sasuke se arregalaram quando ele viu as fendas dos olhos de Aku em sua máscara passarem por ele e se concentrarem em Naruto e Gohan. Aqueles mesmos olhos do Sharingan viram Aku saltar do espelho, acelerando em direção aos dois lutadores caídos. Droga, não! Aquele pensamento bateu na cabeça do Uchiha enquanto ele forçava chakra em seus pés e se movia o mais rápido que podia, tentando desesperadamente interceptar o caçador antes que ele pudesse matar os dois guerreiros caídos. O tempo diminuiu para Sasuke. Com perfeita clareza, ele viu o braço com Senbon erguer-se para a posição de ataque, a pálida luz do sol, obscurecida por nuvens nubladas, brilhando na ponta das agulhas. As finas armas prateadas voaram, a manga que envolvia o braço de Aku ondulando lentamente na visão aprimorada de Sasuke. Então ele estava lá. A dor o inundou quando o Senbon gêmeo atingiu no peito. Sua força estava se esgotando rapidamente, mas o genin determinado ainda conseguiu agarrar Aku e girá-lo, soltando e fazendo o caçador colidir com seu próprio Justu. O caçador mascarado levantou-se com facilidade, apenas machucado pelo golpe. Verdadeiramente impressionante, comentou ele, o respeito em sua voz era real. Você encontrou forças para proteger as pessoas preciosas para você e foi capaz de me impedir de matá-las. Aku observou Sasuke tossir violentamente, sangue jorrando de sua boca e respingando no convés da ponte, agora usado e abusado pela batalha que ocorreu e pela transformação de Gohan. Infelizmente, você não foi capaz de me escapar, apesar do poder concedido a você pelo Sharingan. Enquanto falava, Sasuke cambaleou, seus olhos vermelhos voltando ao tom obsidianos de sempre. Foi quando Naruto acordou. A primeira coisa que seus olhos encontraram foi Sasuke, cambaleando como um homem bêbado, inúmeras agulhas de Senbon espetadas na camisa que ostentava com tanto orgulho o brasão em forma de leque do clã Uchiha. Sasuke. Naruto teve que se perguntar. Desde quando o bastardo do Sasuke o defendeu assim? Algo estava realmente errado aqui. Naruto podia sentir isso profundamente. Você é um idiota, Sasuke ofegou, o mundo começando a escurecer. A morte estava rastejando nos limites de sua visão e logo ele desapareceria completamente. Ele olhou por cima do ombro, uma tentativa fraca de um sorriso malicioso no rosto. Seus olhos, porém, arruinaram o efeito. Eles continham uma luz de tristeza e calor, como se Sasuke estivesse feliz por ter feito o que fez, mas ao mesmo tempo se arrependesse. Sasuke. Que você deveria ver a sua cara. Naruto estava tremendo todo. A voz de seu maior rival soava tão fraca e aberta, como se ele soubesse que sua hora estava próxima. Você parecia um idiota completo. Por quê? Naruto gritou, fechando os olhos enquanto gritava sua pergunta. Eu nunca pedi isso. Eu não pedi pra você me salvar, eu não sei porque meu corpo me empurrou. O último Uchiha não conseguiu mais se manter em pé e tombou para trás. Sasuke se preparou para a dor que o acompanharia ao bater no chão, já que o Senbon em suas costas seria penetrado mais profundamente nele. A dor nunca veio. Em vez disso, mãos se ergueram para agarrá-lo e retardaram sua queda. Naruto abaixou seu amigo no chão, até mesmo se esforçando para encontrar uma posição que não afundasse as agulhas. Sasuke parecia horrível. A pouca cor que sua pele pálida tinha estava desaparecendo rapidamente e havia bolsas sob seus olhos, como se ele não tivesse tido uma noite de sono decente há dias. Faixas gêmeas de sangue escorriam de cada canto de sua boca e salpicavam seu queixo também. Os olhos de Naruto se arregalaram de horror quando os de seu rival começaram a tremer, como se ele não pudesse mais mantê-los abertos. Ele ainda está por aí. Naruto se forçou a olhar nos olhos de Sasuke enquanto Uchiha soltava suas últimas palavras. Meu irmão, ele é quem eu tenho que matar. A última palavra foi dita em uma onda de ar escapando e os olhos de Sasuke se fecharam, não abrindo novamente. O loiro barulhento descobriu que o mundo parecia estranhamente embaçado. Aku observou toda a cena se desenrolar diante dele.
Ele queria poupar a vida desse genin loiro, mas sabia que Zabuza-san jamais permitiria isso. Todos os três tiveram que morrer. Porém, talvez ele fosse capaz de convencer seu mentor a poupar a vida da Kunoichi. Era o mínimo que Ako poderia fazer pelas memórias que esses três estavam prestes a se tornar. Ele era um shinobi corajoso e morreu protegendo aqueles que mais significavam para ele. Tal morte é o maior que um shinobi pôde pedir. Cale-se. Naruto murmurou, tristeza e luto pesados em sua voz. Parecia estranho que uma pessoa tão feliz tivesse tal tom. Sasuke, agora ele estava se dirigindo ao corpo. Juro para você agora mesmo que matarei seu irmão em sua memória. Uma nova emoção tomou conta dele como um tsunami. Raiva. Inundou cada centímetro dele, aquecendo-o, acordando como nada poderia e trazendo consigo uma renovada sensação de poder. Mas primeiro, ele olhou para Ako e o shinobi mascarado deu um passo para trás com medo. O único olho visível de Naruto, o outro escondido pela sombra e sua franja, era tão vermelho sangue quanto o Sharingan, a pupila cortada como a de um gato. Eu tenho que matar esse bastardo. O poder explodiu ao redor do genin lutado, abrindo sulcos no concreto, enquanto dois anéis de chakra vermelho brilhante começaram a girar ao redor do loiro. Não é bom. O que é isso? Ako pensou, sentindo medo pela primeira vez, desde que se tornou aprendiz de Zabuza-san. O chakra explodiu do chão, tornando-se uma espiral que se elevava no ar. Chakra não pode ser visto, mas ainda assim, eu posso ver. Os olhos ocultos do ninja caçador se arregalaram quando o Senbon que crivava o corpo de Naruto foi abruptamente empurrado para longe, enquanto as feridas se curavam. O que ele é? Ako continuou a assistir com fascinação horrorizada enquanto, pela segunda vez naquele dia, uma transformação assustadora acontecia bem diante dele. O cabelo de Naruto se arrepiou e ficou selvagem. Ako mal conseguiu perceber uma semelhança com orelhas de gato ou raposa. As marcas dos bigodes engrossaram, escurecendo para se tornarem bigodes reais. Os dentes caninos do genin se alongaram e se afiaram, transformando-se em presas assustadoras. Kakashi e Zabuza pararam a batalha quando uma força cruel e opressiva os atingiu repetidamente. Zabuza olhou para a cúpula do espelho de gelo onde sua ferramenta deveria estar matando os pirralhos de Kakashi. O que é esse sentimento? O espadachim se perguntou. É nojento, como algum tipo de demônio. Kakashi ficou paralisado e um arrepio passou por ele. A batalha com Zabuza mudou a favor de Kakashi. Ele conseguiu se abrir ao ser ferido. Claro que ele tinha um corte cruel e doloroso que ia de um ombro até o quadril oposto, mas ele deu a volta por cima, enviando seu ninken atrás do sangue que ainda grudava no cutelo de Zabuza. Agora Zabuza estava com pouco uso de um braço e mais uma vez os dois Jounin estavam em terreno semi-nivelado novamente. É Zabuza quem está criando isso ou é Gohan de novo? Kakashi se perguntou brevemente, antes que um pulso no poder revelasse sua verdadeira natureza para ele. Não. Eu conheço esse chakra. Ele se virou e viu algo que realmente o assustou. O redemoinho vermelho assolava dentro da cúpula de gelo e parecia ficar cada vez mais intenso. A Kyuubi. Isso foi ruim. Se a Kyuubi no Yoko saísse agora, tudo e todos num raio de quilômetros seriam exterminados por uma raposa cruel e sedenta de sangue. Kyuubi? Zabuza repetiu, sem saber do que diabos Ataque estava falando. Mas isso foi antes de as memórias dos horrores do passado virem tona. Quando ele falou novamente, havia uma nota definitiva de pânico na voz do brutal Jounin. Você não quer dizer... Kakashi acenou com a cabeça, esquecendo seu duelo com outro devido ao seu último desenvolvimento. Sim. Kyuubi no Yoko. A raposa demônio de 9 caudas. A maior ameaça que já se abateu sobre Konohagakure. Mas eu pensei que o seu Yondaime o selou. Ele fez isso, mas parece que o selo está enfraquecendo. Ako estremeceu de horror com a quantidade de ódio e intenção de matar neste chakra. Ele observou a tempestade de chakra começar a diminuir, mas não antes de a espiral se torcer na forma de uma cabeça de raposa rosnando. A cabeça voou para longe, então tudo ficou imóvel, mas o ódio e a sede de sangue permaneceram como um lençol molhado.
Naruto estava agachado no meio de sua casa de diversões gelada, rosnando e rosnando como uma espécie de animal. Seus olhos vermelhos, nublados pela fúria, olhavam para cada espelho por vez, tentando encontrar o verdadeiro ninja caçador. Eu tenho que matá-lo. Ako pensou rapidamente, sacando um punhado de senbon. Antes que ele me mate. Algo no movimento que Ako fez ao alcançar suas bolsas senbon atraiu toda a atenção de Naruto para ele. O shinobi mascarado mal teve tempo de se perguntar como Naruto conseguiu encontrá-lo antes que o Genin, enfurecido e superpoderoso, atacasse o espelho bem na frente dele, coincidentemente aquele que Ako estava ocupando. Não. Ako não hesitou, ejetando-se diretamente do espelho. Sua ação rápida salvou sua vida quando o punho de Naruto quebrou o gelo duro, como se não fosse nada mais do que um único painel de vidro, enviando fragmentos de gelo, voando como uma chuva de diamantes quebrados. O usuário de gelo não teve tempo de se perguntar o quão impossível era que seus espelhos tivessem sido derrotados tão facilmente. Nem ele poderia escapar quando Naruto surgiu diante dele, olhos lívidos e vingativos, e feições demoníacas a centímetros da máscara vazia de Ako, seu braço direito levantado. De volta para uma greve. O shinobi teve tempo para contra-atacar. Ele era o brinquedo dessa criatura, e o loiro enfurecido sabia disso. O mundo ficou branco quando o punho de Naruto bateu no rosto de Ako com toda a gentileza de um elefante em disparada. Ako saiu voando, girando no ar. Por hábito, ele tentou rolar com o soco, mas não ajudou e Naruto ainda teve a força e o impulso para derrubá-lo. O ninja voador caiu com força no convés de cimento da ponte, derrapando e fazendo um sulco de escombros que escondeu tudo, exceto seu rosto mascarado. Ambos os Jounin ignoravam a batalha épica que se desenrolava do outro lado da ponte. Kakashi estava prestes a ir atrás de Naruto para detê-lo quando Zabuza atacou, aproveitando a distração de Kakashi. Agora Zabuza havia recordado sua névoa, embora parecesse estar localizada apenas entre os dois. Ataki sabia que provavelmente era porque ele estava tentando dar a Ako toda a vantagem que pudesse para usar contra Naruto. Ótimo. Agora não consigo vê-lo. Bem, é melhor usar um método diferente, Kakashi pensou casualmente enquanto alcançava o ferimento em seu peito que ainda sangrava um pouco, embora o fluxo de sangue tivesse diminuído quando o ferimento começou a coagular. Ele passou o polegar pela ferida, estremecendo um pouco enquanto seus nervos, devastados na área, protestavam contra o estímulo repentino. Um pergaminho caiu de uma das bolsas de seu colete e o Jounin desenrolou o pergaminho com a graça de um daqueles dançarinos de fita, passando o polegar coberto de sangue pelo kanji rabiscado na página. Kakashi jogou o pergaminho no ar. O rolo de pergaminho se fechou com um farfalhar nítido e suas mãos enluvadas começaram a voar através de um conjunto de selos que encerraria esse pequeno conflito. Vamos ver se Zabuza consegue fazer isso. Kushiyose. Doton. Tsuiga no Jutsu. Kanji para convocação saiu do pergaminho e caiu no chão, uma teia retorcida de fraturas finas correndo pela névoa. Kakashi sorriu severamente sob sua máscara. Seu Linken ainda não havia conseguido rastrear um alvo. Zabuza estava prestes a ganhar um presente. O espantalho mal podia esperar para ver como o demônio da névoa iria lidar com isso. Zabuza ergueu a espada sobre os ombros com o braço bom. Kakashi iria morrer. Aquele Sharingan dele era limitado por essa névoa e porque o próprio Jounin não era um Uchiha, o que, por sua vez, significava que a eficácia e a duração que o Dojutsu poderia ser usado foram ainda mais reduzidas. O Jounin estimou que Kakashi tinha no máximo um pouco mais de 5 minutos de uso restantes. Depois disso, ele desmaiaria de exaustão de chakra e então Zabuza seria capaz de matar os ninjas de Konoha quando quisesse. Agora Kakashi, o Nokenin disse para si mesmo, é hora de morrer. Antes que ele pudesse tomar qualquer ação, um barulho estridente cortou o ar e Zabuza olhou para baixo a tempo de ver um enorme bulldog preto vestindo um Irai até de Konoha e um colete com algum tipo de símbolo que parecia um rosto, lançado no chão e mordeu seu ombro direito. Perto de mais 7 ou 8 cães, variando de um cachorrinho pulga a outro cachorro enorme, apareceram do chão e todos cravaram suas presas nele.
Kakashi sorriu enquanto se levantava de sua posição ajoelhada e puxava a faixa de volta para sua posição habitual. Agora era hora de acabar com tudo. Aku lutou para ficar de pé, balançando tão bêbado quanto Sasuke havia feito antes. Sua máscara, que resistiu surpreendentemente bem ao cruzado de direita cruel que Naruto lhe deu, quebrou com o som de gelo quebrando e começou a deslizar em pedaços para fora de seu rosto. Naruto estava olhando para uma de suas mãos com garras com curiosidade em seus olhos vermelhos, como se estivesse tentando determinar qual posição seria a melhor maneira de matar Aku. A mão se fechou em punho e os olhos demoníacos se fixaram no garoto com a máscara em ruínas mais uma vez. O Genin de Konoha soltou um rugido primitivo e atacou descontroladamente Aku. O próprio ninja do gelo assistiu com a calma que toma conta quando se sabe que sua morte está próxima. Ele não tinha medo de morrer. Ele falhou com Zabuza-san e agora estava prestes a ser punido por isso. Ele era apenas uma ferramenta quebrada agora, nada mais do que algo para ser jogado fora e esquecido. Naruto saltou no ar, claramente adicionando o impulso de sua queda ao soco e colocou o punho na cabeça de Aku. O último pedaço da máscara do ninja caçador caiu no chão. Por que você parou? Aku perguntou, olhando para o punho de Naruto sem medo, mesmo estando a poucos centímetros de seu rosto. Estava perto o suficiente para o shinobi frio sentir o calor, perto o suficiente para sentir o cheiro das árvores e flores. E sangue também. O sangue de seu amigo enquanto ele segurava o menino moribundo nos braços. Por que você não me mata? O rosto de Naruto, de volta ao normal, completo com olhos azuis e 6 marcas semelhantes a cicatrizes, estava iluminado de surpresa e admiração. Aku foi capaz de ler as perguntas que passavam por ele como se Naruto as estivesse perguntando em voz alta. Eu o conheço. Por que ele está aqui? Ele não está com Zabuza. Eu quase o matei. Aku sorriu gentilmente. Você não vai me matar? Ele perguntou gentilmente. O punho de Naruto baixou e o garoto se endireitou, a admiração ainda dolorosamente óbvia em seus olhos azul celeste. O que você está fazendo aqui? De volta ao círculo de espelhos de gelo, Gohan começou a se mexer. O meio Saiyan se endireitou com um gemido, mas desabou quase imediatamente porque seus braços pareciam espaguete cozido demais e seu corpo parecia pesar tanto quanto um caminhão blindado. Seus olhos se abriram e ele olhou em volta o máximo que pôde, deitado. O anel de espelhos ao seu redor ainda estava intacto, com exceção de um, bem na sua frente. Havia uma lacuna onde o espelho costumava estar, mas o espelho em si estava quebrado, seus pequenos fragmentos brilhando no chão, como se alguém tivesse acabado de jogar um balde cheio de diamantes ao pé da lacuna. O que aconteceu aqui? Gohan se perguntou enquanto tentava se levantar mais uma vez. Desta vez ele conseguiu ficar de joelhos. Então ele viu o corpo. Sasuke estava deitado a poucos metros de distância dele, seu rosto mortalmente pálido e não havia nenhum sinal de subida e descida no peito do Genin. Não pode ser. Gohan pensou desesperadamente enquanto rastejava até a forma inerte, tentando liberar o ki do outro garoto. Não havia sinal disso. Curiosamente, porém, ainda parecia haver um leve toque de cor em suas bochechas que não estava lá quando Naruto viu o Uchiha pela última vez, mas Gohan não sabia disso. Sasuke, por favor, não morra. O Super Saiyajin implorou silenciosamente enquanto estendia a mão trêmula para tocar a mão imóvel de Sasuke. Para sua surpresa, houve um leve toque de calor na pele do garoto. Seria apenas algum calor residual que ainda não havia desaparecido, ou seria possível que Sasuke ainda estivesse vivo, por mais remota que fosse a possibilidade. Esse tipo de coisa não era o forte de Gohan de forma alguma. Ainda assim, ele sabia primeiros socorros básicos, então poderia pelo menos ver se era possível que o Uchiha ainda não tivesse passado para o outro mundo. Com muita esperança de que o garoto não acordasse no meio disso, porque seria muito difícil de explicar, e algo dizia a Gohan que Sasuke era mais parecido com Vegeta quando se tratava de coisas dessa natureza. O jovem Saiyan se arrastou até o menino com aparência de morte e colocou uma orelha em seu peito, tomando cuidado para evitar que a agulha sem bom saísse dela.
Os olhos de Gohan se fecharam. O mais suave baque de um batimento cardíaco alcançou os ouvidos do guerreiro e ele recuou em estado de choque. Ele ainda estava vivo. Então por que aquele cara da máscara não o matou? Ele certamente fez o possível para matar Gohan, até mesmo forçando o garoto a passar para o próximo nível. Falando nisso, Gohan tirou o kimono com os ombros e o deixou cair na cintura, como seu pai fazia às vezes. Uma sobrancelha se ergueu em perplexidade enquanto ele olhava para seu torso. Não havia sinal do que quer que fosse que havia feito seu Ki reagir com força suficiente para jogá-lo através da área e nocauteá-lo. Então, o que foi? Gohan não sabia. Ele teria que perguntar a alguém que o fizesse mais tarde. Talvez Kakashi soubesse. Agora, para ver para onde todos fugiram. O Super Saiyan se levantou, segurando um ombro dolorido, provavelmente por causa da colisão com o espelho de gelo, e cambaleou em direção ao buraco no Jutsu.